Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje falaremos um pouquinho mais sobre função quadrática ou simplesmente função do segundo grau. Perfeito? Bom, e os assuntos que abordaremos na aula de hoje são: falaremos de coordenadas do vértice da parábola, falaremos também de raízes ou zeros da função, falaremos de conjunto e imagem, e o final da história, que é o que eu mais gosto, resolução de problemas envolvendo função do segundo grau, principalmente com o primeiro assunto são coordenadas do vértice da parábola. Beleza? Bom, então começaremos da seguinte maneira. Só relembrando, hein? Bom, eu tenho uma função do segundo grau, que essa função do segundo grau é simplesmente ax² mais bx mais c, que gera uma parábola, e essa parábola terá concavidade para cima ou para baixo, dependendo do A. A positivo para cima, A negativo para baixo. Beleza? Bom, aí vocês vão observar que tem uma parábola desenhada com concavidade para cima e tem alguns pontos que eu vou entrar em destaque. O primeiro deles é a respeito do termo independente. Quem é o termo independente? O C. Então esse termo aí, ele não depende de x. Tanto é que para você descobrir, você elimina o x. Você chama x de zero. Ou simplesmente falar que f0 é igual a c. Então esse czinho aí só serve para mostrar uma coisa, aonde toca o eixo y. E aonde toca o eixo y é exatamente quando o x é zero. E o nome dele é termo independente. Por quê? Porque ele não depende da variável. Perfeito? Bom, os outros pontos que estão destacados nesse gráfico aí são esses daí. Bom, eu tenho as raízes. Quem são as raízes? x1 e x2. Como é que eu sei que é uma raiz? Porque ele sempre está localizado em cima do eixo x e que a função passa sobre ele. Perfeito? E, professor, como é que eu encontro as raízes ou zero da função? Basta você chamar y de zero. Ou, em outras palavras, igualar a função a zero. Beleza? Bom, o que eu trago de novo hoje não é, na verdade, o nome. O nome nós já vimos na aula passada. Vértice. Esse vértice é aquele ponto que inverte o sentido da parábola. Você pode ver que essa função que eu desenhei, ela decresce, 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 decresce. Quando chega no vértice, inverte o sentido e começa a subir. Beleza? Esse vértice, em particular, pela importância dele, eu tenho que destacar algumas coisas, principalmente as coordenadas do vértice. Porque você vai ver que nos exercícios que faremos hoje, se faz necessário saber como que eu encontro o x do vértice e y do vértice. E tem algumas maneiras que são interessantes de saber. Bom, então vamos lá. Bom, as coordenadas do vértice, x do vértice e y do vértice, eles são encontrados de duas maneiras. Bom, o x do vértice, se você tiver as raízes da equação, o x do vértice sempre vai ser a média aritmética das raízes. Ou seja, ele sempre está no meio. Como ele está no meio das raízes, então ele é a média aritmética das raízes. Ou, simplesmente, você pode usar aquela formulazinha que nós aprendemos lá no primeiro grau, logo no começo, aliás, no comecinho mesmo do nono ano. Algumas escolas até trabalham no final do oitavo. E, nesse caso ali, a gente tem o menos b sobre 2a. Bom, posso calcular o x do vértice se eu tiver as raízes como média aritmética das raízes, ou simplesmente usar aquela formulazinha que x do vértice é menos b sobre 2a. Perfeito? Bom, tendo isso em mãos, eu vou partir para o y do vértice. Y do vértice, formulazinha tradicional que a gente conhece, y do vértice é menos delta sobre 4a. Perfeito? Ou simplesmente y do vértice é igual a f de x do vértice. Alessandro, não entendi essa última nomenclatura não. Não entendeu? É o seguinte, essa última nomenclatura é a que eu mais uso, cara. Por quê? Quando eu quero encontrar o y do vértice, eu já sei calcular o x do vértice. Então, sabendo calcular o x do vértice, o valor que eu encontrar para descobrir o y do vértice, basta pegar esse valorzinho do x do vértice e substituir na função. Uma vez substituindo na função, o que você vai encontrar é nada mais, nada menos do que o y do vértice. Então, peraí. Fala devagar, Alessandro. O negócio é o seguinte. Encontrei o x do vértice? Encontrei. Esqueci da fórmula?
do y do vértice, que é menos delta sobre 4a, não tem problema. Você usa a própria função. Aquele x do vértice que você encontrou, você vai lá na sua função, aonde tem x, e você coloca o x do vértice. O que você vai encontrar no final? Você vai encontrar um valor. E esse valor é nada mais, nada menos do que o y do vértice. Você vai ver que eu vou usar bastante isso daí. Perfeito? Bom, essa tela é super importante também para fazer aquele resuminho, não tem? Tem um resuminho, coloco naquele papelzinho lá, o post-it, coloco lá, grifo, pronto, está tudo resolvido. Beleza? Essa tela vale a pena a gente colocar como um resumo de matéria, tá bom? Bom, continuando mais um pouquinho, eu vou partir para vocês com alguns exemplos. Bom, nesses exemplos aqui, eu quero só encontrar os zeros e a raiz da função. Lembrando que zero e raiz, ou raiz da função são aqueles pontos onde a função toca no eixo x. Beleza? E para descobrir o zero de uma função, basta pegar minha função igual a zero. Ou seja, eu vou pegar x² menos 6x mais 8 igual a zero. Opa, deu o quê? Uma equação do segundo grau. E se deu uma equação do segundo grau, eu vou resolver pelo tradicional. Eu encontro a fórmula do delta, b² menos 4ac, substituo o meu valor de a, meu valor de b e meu valor de c, encontro o delta igual a 4. Segunda coisa que eu vou fazer é encontrar as raízes. E as raízes, eu venho com aquela fórmula que nós sabemos, que é a fórmula de Bhaskara, e substituo. Só que ali dentro da raiz eu já sei que deu 4, substituo os valores, mais ou menos porque está dentro da raiz. Uma vez eu vou fazer para mais, outra vez eu vou fazer para menos. Então, nesse caso, 6 mais 2 é exatamente igual a 8 dividido por 2, 4. E 6 menos 2 é igual a 4 dividido por 2, 2. Quem são minhas raízes? 2 e 4. Então, isso significa o quê? Que a minha função passa em cima do 2 e do 4. Perfeito? Continuando mais um pouquinho. Bom, aí na letra B, eu também quero o zero da função, igual a zero, vai dar uma equação de segundo grau, e aí eu faço tudo normalmente. Isso foi coincidência, óbvio que o delta deu 4, substituo mais uma vez, e nesse momento eu tenho menos 12, mais ou menos a raiz de 4 sobre 2 vezes 1, que deu 12 mais 2, que dá 14, dividido por 2, 7, e 10, que é 12 menos 2, dividido por 2, que dá 5. Beleza? Essas são as raízes. Alessandro, e aquele negócio lá nosso de soma e produto das raízes e tal? Eu falei, não, estou esquecendo dele agora. Eu estou mais focado em que vocês têm uma função e querem encontrar o zero da função. E o zero da função é igualar a zero. Beleza? Agora, a equação de segundo grau que vai pintar, se você tem habilidade de resolver rápido de cabeça, cara, manda ver. Não é isso? Tempo e ganhar muito tempo é muito bom. Então, vamos lá. Bom, continuando meus exemplos, eu agora vou ter exemplos de como encontrar o vértice de cada função. Lembra? X do vértice e y do vértice. Então, temos a primeira questão aqui. Nesse caso aqui, eu vou descobrir o x do vértice, que o x do vértice é menos b sobre 2a. É a formulazinha que eu sei. Agora que eu vou começar a aplicar aquela tela que eu falei para vocês, que é o que eu mais uso, é exatamente pegar o valor e substituir na função para encontrar a y do vértice. X do vértice menos b sobre 2a. Tranquilo de fazer e relembrar. Aí eu vou substituir. Substituindo, faço as minhas devidas contas enquanto o x do vértice é igual a 1. Olha o que eu vou fazer agora para descobrir o y do vértice. Eu vou pegar esse valor e substituir na própria função. Aonde? Aonde tem x. Então eu vou pegar o y do vértice, é a mesma coisa de eu pegar a função f e no lugar de x colocar 1. Substituo, faço as minhas continhas, óbvio, tomando cuidado com o sinal, e eu encontro y do vértice igual a 0. Pronto, terminei. X do vértice é 1, y do vértice é 0, então o vértice da minha função 1 e 0. Beleza? Outro exemplo. Bom, esse outro exemplo aqui, eu tenho a minha função, porém o camarada me deu um gráfico. E como ele me deu um gráfico, eu estou observando que ela toca no eixo x, no ponto 2 e ponto 4. Então aquela ali são o que mesmo? Aquilo ali, Alessandro, é nada mais nada menos do que os zeros da função, as raízes da função. Beleza. Se aquilo ali são raízes ou zeros da função, eu acho que tem uma sacada ali para poder fazer a conta mais rápido. E qual que é? Que o x do vértice é a média aritmética das raízes. Beleza? E o y do vértice
é exatamente quando você pega o valor do x do vértice, substitui na sua função e faz as contas. Então, farei isso. X do vértice, 2 mais 4, dividido por 2, dá 3. Pego esse 3 e jogo na minha função. Aonde tem x, eu substituo por 3. E substituindo, faço as devidas contas e pronto. Encontrei. X do vértice, 3, y do vértice, menos 1. Que nesse caso aqui, quem é o vértice? 3 e menos 1. Beleza? Resolvendo, hein? Bom, Alessandro, eu estou vendo que você não está resolvendo com delta, cara, e eu gosto de resolver com delta. Então, vou resolver essa questão aqui exatamente num segundo modo. Bom, o que eu vou usar nesse segundo modo? Vou usar a fórmula menos b sobre 2a e também o y do vértice menos delta sobre 4a. Ou seja, dependendo que eu seja a raiz ou não, tanto faz. Substituindo, né? Aonde é o b eu vou colocar menos 6 e aonde que é o a eu vou colocar 1. Ficou aí, no caso ali escrito 21, mas é 2 vezes 1, tá bom? Então 6 dividido por 2, x do vértice dá 3. Substituo agora, no momento, no delta, porque eu preciso do delta para encontrar o y do vértice, que eu estou usando agora, menos delta sobre 4a. Substituir, encontrei delta igual a 4. Bom, tranquilo. No lugar de delta eu coloco 4. Aí, mais uma vez, não está aparecendo aí, talvez porque está muito pequenininho, mas é 4 vezes 1 que dá 4. Então, menos 4 sobre 4 dá exatamente menos 1. E eu encontro que o meu vértice é 3 e menos 1. Igualzinho ao que eu fiz um tempinho lá atrás. Tranquilo? Cara, então, o que nós vimos agora? Como encontrar as raízes de uma função, igualando a função a zero. Beleza. Bom, o que nós vimos agora? Que as coordenadas do vértice têm uma formulazinha, tanto para x do vértice quanto para y do vértice. Beleza? Tranquilo. Como é que você gosta mais de usar, Alessandro? Eu gosto mais de descobrir o x do vértice. Porque uma vez eu descubro o x do vértice, eu gosto muito de pegar aquele valor e substituir na função. Mas tem problema eu descobrir menos delta sobre 4a? Sem problema, bicho. Nenhum problema. Tá tudo bem. Mas você vai ver que é muito mais fácil pegar o que você já tem e substituir na função. Você não fica gravando fórmulas. Beleza? Então tá. Bom, aí eu vou falar para vocês o seguinte. Eu vou comentar sobre valor máximo, valor mínimo e o conjunto imagem. É difícil? Não é difícil. É esquisito? Um pouquinho. Mas depois do conceito, aí aparecem essas questões. E você vai ver que essas questões são muito... muito capiciosas, não tem? As questões que envolvem valor máximo e valor mínimo, elas não são questões tão tranquilas. Mas não quer dizer que você vai errar. Eu estou falando que a gente vai ter que prestar atenção e de uma maneira ou outra você manter a calma e pegar exatamente a manha da questão. Aí acabou. Bom, essa função aí que eu desenhei, ela tem a concavidade voltada para baixo. Então, meu A é negativo. Beleza. Aí, nesse caso, você pode ver que a sua função faz o quê? Ela cresce, 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 cresce. Quando chega naquele pontinho amarelo, ela decresce. Aquele pontinho amarelo ali é como se você estivesse pegando uma bolinha e jogasse essa bolinha para cima. Essa bolinha ia subir, 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 subir. Quando chegasse na altura máxima, ela desceria. Então, peraí. Se você jogar ou chutar uma bola para cima, ela vai atingir a altura máxima e vai cair. Perfeito. Então, nesse caso ali, aquele y do vértice, que é o ponto mais alto que a bolinha pode chegar, ele tem um nome. E o nome dele, nesse momento, com a concavidade voltada para baixo, é valor máximo. Então, quer dizer que quando a função tiver concavidade para baixo, ou seja, quando o A for negativo, a minha função tem valor o quê? Máximo. Beleza? Outra coisa. A outra coisa que nós temos também é o seguinte. Como eu falei, valor máximo, valor mínimo e conjunto imagem, essa daí tem valor máximo e eu agora vou determinar o conjunto imagem. Lembrando lá atrás, lembra? Domínio x, imagem, y. Então, olhando para o eixo y, eu vou determinar a imagem daquela função. E olhando para o eixo y, a minha função chega no topo ali do y do vértice, ela vem fazendo o quê? Vem diminuindo. Então, a minha imagem é dali para baixo. E se você olhar bem, dali para baixo, todos os valores são menores do que o y do vértice. Pronto.
Se você matou e descobriu que a função está exatamente os valores ali abaixo, menores do que o y do vértice, está determinada a imagem. Sabe qual é a imagem? A imagem é y pertence aos reais, sempre vai ter uma questão objetiva, e o resultado que você quer. A imagem daquela função são todos os valores de y menores do que o y do vértice. Então, o y do vértice serve para isso também. É ele que determina o ponto de máximo e o ponto de mínimo de uma imagem. Quer ver outra? Olha a do lado. Ó. A do lado, se você olhar bem, ela não tem ponto mais de máximo, ela tem ponto de mínimo. Por quê? Porque ela vem caindo, igual a temperatura. Não tem, a temperatura vem caindo. Quando chegou no limite mínimo, começou a subir de novo. Então, aquele pontinho ali, ele é chamado de valor mínimo. Então, com cavidade para cima, valor mínimo. Com cavidade voltada para baixo, tem valor máximo. Beleza? E a imagem, Alessandro? A imagem, mesma coisa. Você vai olhar para y e uma vez olhando para y, você vai perceber que se sua função existe dali para cima, todos os valores dali para cima são maiores do que o y do vértice. Logo, a única coisa que vai mudar da função anterior para essa função é que ao invés de usar o sinal de menor, eu vou usar o sinal de maior. Então, se aparecer alguma coisa desse tipo aí, eu queria que você, pegasse o seguinte. A função com cavidade para baixo tem valor máximo. E a função com cavidade voltada para cima tem valor mínimo. Agora, no caso da imagem, os valores dali para baixo são menores que o y do vértice, e a imagem com cavidade para cima, os valores dali para cima são maiores que o y do vértice. É muito simples, cara. Se você na hora ficar em dúvida, se você desenhar rapidinho do lado, só para você saber se é maior ou se é menor, você já mata na hora. Tá bom? Mas também é uma tela que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque saber que o valor máximo com cavidade tem que estar para baixo e saber que o valor mínimo tem que estar com cavidade voltada para cima. Perfeito? E na hora de determinar a imagem, você sabendo se ela é para cima ou para baixo, já resolve o problema. Porque dali, quando for para máximo, os valores são o quê? Abaixo são menores do que o y do vértice. E se for o valor mínimo, os valores ali são maiores do que o y do vértice. Beleza? Mas tudo, ó, olhando o eixo y. Tá bom? Pegou aquilo ali? Acabou, cara. Tá? Bom, agora, já que eu apresentei valor máximo e valor mínimo, eu vou pegar as questões, óbvio, que as questões não são assim tão abstratas, a não ser os colégios militares, né? As questões que nós vamos fazer agora são contextualizadas e elas estão abordando exatamente essa pegada de valor máximo e valor mínimo. Aí a gente vai falar bem devagarzinho e você vai ver, cara, que não vai ter problema nenhum, tá bom? Então vamos lá. Bom, a primeira questão aí tem uma empresa preocupada com lucro, tá tudo bem. Aí, mais uma vez, né, tenho que falar para vocês, eu já olho a questão de baixo para cima e eu já sei que ele quer saber a quantidade de unidades que deverão ser produzidas para obter custo mínimo. Aí você vai ver que quem determina a quantidade é a letra N e que o C é o custo. Então, ele me deu uma formulazinha de custo em função de N. E quem é o N? É exatamente o que eu quero saber. A quantidade de unidades que deverão ser produzidas para obter o custo mínimo. E sabe por que é um custo mínimo? Porque apesar dele ter colocado ao contrário, aquilo ali é uma função em que o A é positivo, tem concavidade para cima, por isso que tem valor mínimo, certo? Mas isso não vai impedir nada não. O que eu queria de vocês é o seguinte, vocês concordam comigo que uma função normal, uma normalzinha, não é normal, mas uma função que a gente está acostumado a ver, são sempre aquelas funções y igual a x ao quadrado mais bx mais c, beleza? Então você tem que lembrar o seguinte, na hora que você estiver lendo a questão, para você saber se você precisa do x ou precisa do y, primeiro você tem que saber o que ele quer. E naquele caso ele quer o n, mas o n não está exatamente depois da igualdade? Quem fica depois da igualdade não é o x? Sim. Mas no caso lá, o Alessandro, ali é o quem mesmo? Ali é o n. Então, olha só, quem fica antes da igualdade é o y e quem fica depois da igualdade é o x. Mas para que você faz isso? Para saber se eu quero x ou se eu quero y. Porque nesse caso, como eu quero o valor de n, e n está no lugar de x, eu já sei que a questão sai pelo x do vértice. Então, já estou falando para você que a solução daquela questão ali é eu pegar aquela função que é do segundo grau, custo em função da quantidade, e descobrindo exatamente
maior ou menor valor de n, eu acabo descobrindo o que ele quer. Então, estou falando para você que para ter um custo mínimo, você precisa produzir uma quantidade X, ou uma quantidade, naquele caso ali, N. E para produzir aquela quantidade N, sabe quem é que dá o custo mínimo? Quem dá o custo mínimo é o X do vértice. Beleza? Bom, então é o seguinte. Nesse caso ali, para descobrir essa quantidade, eu vou descobrir o X do vértice. Aliás, antes que vocês fiquem perdidos aí, se eu tivesse a fim de descobrir o custo mínimo, a minha resposta seria y do vértice. Mas como eu quero o custo mínimo? Eu quero a quantidade que deverão ser produzidas para obter um custo mínimo. Beleza? Que é diferente. Então, nesse caso aqui, eu tenho minha função, vou calcular apenas o x do vértice e calculando o x do vértice encontrei 25. Pronto. Para que eu tenha um custo mínimo, eu devo produzir, no mínimo, 125. Beleza? Então, nesse caso aí, para obter o custo mínimo, eu tenho que produzir 125 unidades. Tranquilo, meus amigos? Então tá. Vamos para mais uma. Bom, essa é da FUVEST, essa última prova que teve. E essa questão aí, ela é legal, cara, porque é um tipo de questão que aparece com muita frequência. Aquelas questões que você tem que montar a função e depois de montar a função, você começa a descobrir o que ele quer, o que ele não quer. Mas nesse caso ali, para você descobrir o que ele quer, você já vai logo na pergunta. E o que você quer? Ah, eu quero saber, nessas condições, qual é a máxima arrecadação. Ah, então ele quer arrecadação máxima. Mas arrecadar é o que, Alessandro? Do que se trata ali mesmo? Ah, então vamos lá. O cara tem uma lanchonete e ele fala que um combo de alguma coisa que ele vende custa R$10 e quando ele cobra R$10, ele consegue vender 200. Mas ele descobriu que a cada R$1 que ele diminui, ou seja, se ele diminui para R$9, ele consegue vender 100 combos a mais. Então, ao invés de 200, ele vende 300. Beleza? Tá, e como é que eu faço isso? Cara, muito simples. Olha só. Primeira coisa que você tem que saber, a arrecadação é a quantidade vezes o preço que você está vendendo. Qual é a quantidade que você está vendendo e qual é o preço, beleza? Então tá. Esse tipo de questão, como que você faz? Você faz o seguinte, você faz em 2 momentos. O primeiro momento você monta do jeito que você sabe os dados. O que os dados você sabe? Aí eu sei que quando o meu preço é R$10, eu vendo 200, ou seja, a questão sem alteração. Então hoje, quando o preço é R$10, eu consigo vender 200. Beleza. Aí naquele espacinho dentro dos parênteses ali, é ali que eu vou obter a minha alteração. Porque segundo ele, a cada R$1 que eu tiro do preço, eu vendo o quê? 100 unidades a mais, ou seja, 100 combos a mais. Mas vem cá, quantas vezes você vai diminuir R$1? Não sei. E quantas vezes você vai aumentar de 100 em 100? Também não sei. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Sabe quantas vezes eu vou tirar R$1? X vezes. E sabe quanto que vai aumentar R$100? Ou seja, 100 em 100 unidades? X vezes. Então, a cada vez que eu aumento, eu diminuo R$1, aumenta a quantidade a ser vendida em 100. Então, você pode ver que, como eu não sei a quantidade de vezes que isso vai acontecer, eu chamei de x. Pronto, montei a minha função. E nesse caso aqui que eu montei minha função, eu tenho desse lado aqui o que é a quantidade e eu tenho do outro lado o que é preço. Beleza? Então, aquilo ali é o preço que eu tenho e do outro lado é a quantidade que eu tenho. Beleza? Então, vamos lá. Então, efetuando as devidas contas, multiplicando na ordem distributiva, eu encontrei aquela função de arrecadação. Aí lembra, cara, que o que eu quero mesmo? Arrecadação máxima. Mas vem cá, se eu quero arrecadação máxima, eu quero x do vértice ou y do vértice? Amigo, olha para a função. A sua função lá, o que você quer, está antes da igualdade ou depois da igualdade? Cara, a arrecadação está antes da igualdade. Ah, então se aquele A está antes da igualdade, a resposta é y do vértice. Então você já sabe que depois de que efetuar as contas, a resposta será o y do vértice. Porque o A, como está antes da igualdade, e é o que eu quero, a arrecadação, eu encontro y do vértice. Beleza? Então vamos lá. Primeiro eu vou encontrar o x do vértice.
Por quê? Porque eu já tenho o costume de sempre calcular o x do vértice, porque o que eu encontrar, eu substituo na função. E aí, substituindo na função, óbvio, né? Fazendo as devidas contas, aonde tem x eu fui colocando 4, fiz as contas e encontrei 3.600. Então, beleza. O y do vértice é quanto? 3.600. Então, a arrecadação é quanto? 3.600. Fácil? Muito fácil. Então, nessa questão aqui, eu quero que vocês observem bem que existem vários jeitos, cara, de montar aquela função. Mas a sacada da questão, juro para vocês, sem ficar pegando pontos, substituindo naquela lei de formação, a sacada é, toda vez que tem uma coisa e essa coisa muda ao decorrer, cara, é só você fazer em dois momentos. Uma vez eu começo a ser a mudança e depois eu começo a fazer as devidas alterações. Cara, infalível. Beleza? Inclusive, dizem que as questões mais difíceis de função do segundo grau são esses tipos de questões que eu estou mostrando para vocês agora, que é o quê? Montar a função com os dados do problema. Tranquilo? Então vamos para outra. Bom, essa daqui eu vou exagerar um pouquinho, inclusive a questão original é a letra E, que é a questão original. Porém, por experiência própria, eu acho mais interessante, cara, eu vou mostrar para vocês de tudo quanto é jeito que pode cair, para você saber se a resposta é x do vértice, se a resposta é y do vértice, ou se a resposta é nenhum dos dois. Bom, então eu tenho essa questão que eu peguei, e essa questão aqui fala que tem N passageiros e o preço da passagem é P, beleza? Aí ele começa a falar no meio lá que é a função do primeiro grau, mas eu não estou nem ligado para ele. E aí ele fala bem assim, olha, quando o preço da passagem é 200, consigo levar 120 passageiros. Mas a cada vez que aumenta um pouquinho o valor da passagem, sabe quantos caras deixam de ir? 4. Sacou, cara? Com 200, 120. A cada 10 que eu aumento, diminui 4. Então, o que é o começo da minha função? 200 e 120. E as alterações? O 10 e o 4. Quer ver só? Olha o que eu fiz na questão. Eu desmembrei ela em várias partes para a gente ir treinando, tá? Na verdade verdadeira, o que acontece? A questão original é descobrir a letra E, tá bom? Então vamos lá. Lei de formação. Lei de formação, montar a formulazinha. As coordenadas do vértice, treinar, achar x do vértice e y do vértice. A receita máxima, saber se você sabe se a receita é x do vértice ou y do vértice. A quantidade de passageiros que maximiza a receita em cada voo. Isso aí a gente discute daqui a pouquinho. O preço da passagem que maximiza a receita em cada voo. Aí nós vamos ver a diferença da letra D para a letra E. Beleza? Mas vamos lá para a lei de formação. Lei de formação. Bom, primeiro eu coloco que a receita é a quantidade versus preço. Beleza. Receita é o que vai vir para você de dinheiro. Então é a quantidade e o preço que você está cobrando por pessoa. Bom, e nesse caso aqui, quantas pessoas vão? 120. Mas você cobrando quanto? 200. Sem alteração. Sem alteração. Agora vamos alterar? Se eu aumentar R$10, quantas pessoas deixam de ir? 4. Então, se eu aumentar R$20, quantas pessoas deixam de ir? 8. Mas quantos aumentos você vai fazer para testar? Quantos aumentos? Cara, eu vou colocar N aumentos. Beleza. Então, nesse caso, vai ter 10N e vai sair 4N. Então, como vai sair? Negativo. Beleza. Tá, e o que nós vamos fazer? O que a gente vai fazer é você lembrar que, como eu quero a lei de formação, se você parasse aqui, não tinha problema nenhum. Mas eu vou continuar um pouquinho, só para falar que eu tenho lá, ó, lei de formação, função do segundo grau. Só multipliquei distribuindo. Beleza? Coordenadas do vértice. X do vértice menos do vértice. Só o trivial para a gente treinar. X do vértice menos B sobre 2A. Aí eu já fui logo na minha funçãozinha ali, peguei a função e olhei quem é B e quem é A. Beleza. X do vértice, 5. Y do vértice, adivinha o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele 5 e substituir na minha função. Aonde? Aonde tem N, que é o valor da variável. Aí nesse caso aqui, o Y do vértice, aonde tem N eu estou colocando 5. Aí você pode observar que a resposta deu 16.000. Beleza. Coordenadas do vértice, 5 e 16.000. Perfeito. Continuando mais um pouquinho? Então vamos lá.
Receita máxima. Alessandro, receita é x do vértice ou y do vértice? Amigo, se você voltar um pouquinho lá atrás, quem está no lugar, cara, do y do vértice, um doce, é o R. Ah, então tranquilo. Sabe quem é a receita máxima? Receita máxima é o valor do y do vértice. Como você já calculou, a receita é 16 mil. Acabou. Agora, a letra D e letra E é para a gente começar a pensar um pouquinho como pode aparecer. Porque quando dá máximo e mínimo, a gente fica meio em dúvida assim, se é o x do vértice ou y do vértice. Mas agora, cara, pode acontecer de não ser nenhum dos dois. Mas eu acredito que, pelo menos, para descobrir se é x do vértice ou y do vértice, é só você olhar o lado. Se o que você quer está antes da igualdade, y do vértice. Se está depois da igualdade, x do vértice. Beleza? Agora, na letra D e letra E, não é nem x e nem y. Vamos ver o que vai dar. Bom, primeira coisa. Lembra que lá atrás, antes de concluir a lei de formação, eu parei nesse ponto? E nesse ponto, o que fica para cá é preço, o que fica para lá é passageiros. Beleza? Quantidade de passageiros. E aí, nesse caso, o que ele quer? Ele quer a quantidade máxima, aliás, a quantidade de passageiros que maximiza a receita em cada voo. Então, como a quantidade de passageiros é exatamente 120 menos 4n, você vai ver que para descobrir essa quantidade de passageiros, eu tenho que descobrir o maior valor de n que eu posso colocar ali. E aquele valor de n, como ele está no lugar de x, é o próprio x do vértice. E lembra, x do vértice eu calculei lá atrás. Então você vai ver que no lugar de n, eu vou colocar 5. Então 120 menos 4 vezes 5. Sabe quantos passageiros no máximo podem ir? 100 passageiros. Então a quantidade de passageiros que maximiza a receita é exatamente 100 passageiros. Aí eu vou fazer a mesma coisa na letra E. Só que na letra E eu quero saber qual é o preço. Então, destacando ali quem é o preço, é o 200 mais 10n. Observem de novo. Aquela formulazinha 200 mais 10n, eu dependo de quem? Do n. E quem é o n? N é o x do vértice. É aquele valor lá atrás que eu calculei que está exatamente no lugar de x. Ou seja, eu encontrei x do vértice 5, o meu n máximo só pode ser 5. E nesse caso aqui, 5 vezes 10, 50, e mais 200, 250 reais. Então, eu acabei de desenvolver com vocês uma parte de uma questão em que a resposta não é nem o x do vértice, nem y do vértice. Nas duas, tanto na letra D quanto na letra E, o x do vértice só me auxiliou a descobrir as outras coisas, mas não foi a resposta 5. Só utilizei a resposta 5. Aí lembrando, por que o x do vértice mesmo, Alessandro? Ué, porque antes da igualdade é y e quem fica depois é o x. Então, como eu estou precisando de um valor de n que está depois da igualdade, só pode ser o x do vértice. Pronto, substituir. Beleza? Então, vamos lá. Para finalizar aqui, nós vamos fazer essa questão aqui. E essa questão aí, como a gente já conversou um pouquinho lá atrás, o que a gente vai fazer? Eu vou dar uma olhada na questão primeiro, de baixo para cima. Aí eu vou descobrir que ele quer o valor da mensalidade. Entendi. Que gera maior receita. Tá, mas o que se trata? Ah, se trata do seguinte, cara. Parece que tem um clube recreativo que tem 800 sócios e cobra de mensalidade 200. Então, calma aí. Quando é 200, ele tem 800. Esse é o começo da minha equação que eu vou tentar colocar lá em cima para gerar a lei de formação. Aí ele falou, tendo uma pesquisa, se você começar a baixar de 1 em 1 real, vai um aumento de 10 em 10 sócios. Matei a questão, cara. Eu quero o valor da mensalidade, né? Então tá. Nesse caso aqui, a receita é quantidade versus preço. Então a quantidade de sócios é 800 e o preço que é cobrado é 200. Primeiro ponto, sem alteração. Agora vamos fazer as devidas alterações. Qual, Alessandro? Diminui o preço aí. Enquanto? R$1. E o que acontece com a quantidade? Aumenta 10 sócios. Beleza. Quantas vezes você vai aumentar aquilo ali? Cara, não tenho a mínima ideia. X vezes. Diminuir aquilo ali? X vezes. E quanto que vai aumentando de 10 em 10 sócios? Cara, X vezes. A quantidade de vezes que eu tirar R$1, com certeza é a quantidade de vezes que vai aumentar de 10 em 10. Beleza? Então,
Substituindo, eu coloco ali x vezes, ou seja, menos 1x, e multiplico o x do outro lado também, que vai ficar 10x. Bom, lembrando que desse lado de cá é o preço e do lado de cá é a quantidade. E por que eu estou lembrando? Só para mostrar para vocês que lá atrás eu quero saber qual é o valor da mensalidade, que faz a minha receita ficar máxima. Então, como eu quero o valor da minha mensalidade, eu quero aquele preço ali. Eu não posso esquecer que no final eu vou calcular 200 menos 1x. E quem é aquele x ali? Aquele x ali é o x do vértice. Mas como que você vai encontrar o x do vértice? Simples. Termina a minha multiplicação, x do vértice. Menos b sobre 2a, fiz as devidas contas, descobri x igual a 60. Mas aí, Alessandro, você vai encontrar o y do vértice? Ei, amigo, peraí. Você quer que a receita... Você quer saber qual é a receita máxima? Não, né? Você quer saber qual é o valor da mensalidade que vai tornar a minha receita máxima. Então, nesse caso, você não quer a receita. Você está querendo saber o quê? Só o valor da mensalidade. E qual é o valor da mensalidade? 200 menos 1x. Então, se o preço ou o valor dessa mensalidade é 200 menos 1x, no lugar de x eu vou colocar 60 e vou descobrir que esse valor será 140. Tranquilo? Bom, espero ter ajudado vocês com essas questões. Deixo para vocês aí um forte abraço, um bom recomeço também de aula e bons estudos. Nós teremos alguns exercícios no blog e na apostila agora a gente começa a poder fazer algumas questões de fusão segundo grau, porque como eu só tinha dado uma aula, alguns exercícios. Agora, com essa bagagem que nós temos hoje aqui, já dá para a gente adiantar bastante, tá? Bom, um abraço e fique com Deus.